Boa noite, pessoal. Hoje eu fiz a apresentação sobre um artigo que eu ainda estou escrevendo, né? Resolvi gravar aqui para deixar o progresso aqui, né? Depois, no final, quando eu terminar, talvez eu faça outro vídeo explicando melhor os pontos que ainda para mim não estão tão claros, né? Então, o título do artigo, né? O título provisório, pelo menos, é esse que está aqui no handout, né? 3 maneiras de reter crenças: suspender, suspender e delegar, né? Acho que delegar é a melhor tradução em português para deferir, deferring, né? Porque deferir aqui tem um sentido de confirmar algo desse tipo, né? Então, qual é o tema do artigo, né? Os epistemólogos costumam trabalhar com uma distinção tripartite, né, das categorias ou das atitudes doxásticas categóricas, né? Então, quando um agente considera uma proposição, geralmente se assume que ele pode acreditar na proposição, desacreditar na proposição ou reter crenças, né? E aqui usando o termo withhold belief, né? A visão tradicional é que suspender o julgamento é a única maneira de reter crenças, né? De fato, retenção de crenças e suspensão de julgamento são muitas vezes tomados como sinônimos, né? Por exemplo, estava vendo aqui um artigo do Halef. Ele fala o seguinte: a atitude agnóstica de suspender o julgamento, a.k.a. retenção de crença, né? Então, também conhecida como retenção de crença, né? Então, é tomado como um sinônimo. E também faz parte dessa visão mais tradicional a ideia de que existe apenas uma maneira de reter crença, né? A gente pode até ver na citação do Halef que ele fala a atitude agnóstica, né? E nesse artigo eu pretendo discordar dessa visão tradicional. Eu penso que existem pelo menos 3 maneiras de suspender ou de reter crenças, né? 3 maneiras que podem ser racionais ou não de reter crenças: suspensão e delegação de crenças para experts, né? Ou seja, eu acredito que existem 2 maneiras de suspensão, né? Tem 2 suspensões diferentes e, além disso, tem a delegação de crença. Eu acho que cada uma dessas maneiras ela pode ser explicada suas condições de racionalidade de um ponto de vista puramente veritístico, tá? Então, mas antes eu queria falar um pouco do background, né, da minha investigação, né? Um aspecto fundamental da nossa situação cognitiva é que nós estamos no que se chama do finitary predicament, né? Nós temos limites cognitivos, né, como limites de memória, de poder computacional, e além disso nós temos limites no tempo que está disponível para a gente para raciocinar, né? Então, por isso eu penso que a racionalidade exige, pelo menos de nós raciocinadores finitos, né, ou seja, aqueles que têm essas limitações, um tipo de parcimônia cognitiva, né? Ou seja, o manejar eficiente de nossos recursos cognitivos escassos, né? Os epistemólogos tendem a deixar de lado considerações sobre nossas limitações cognitivas, como dizendo respeito a valores práticos, né? Enquanto a epistemologia deveria lidar apenas com valores epistêmicos, né? E nas últimas décadas, os epistemólogos têm argumentado para o veritismo, né? A ideia de que o valor epistêmico de um estado doxástico é determinado totalmente pela sua verdade ou falsidade, né? Então, a racionalidade epistêmica, né, quando eu falar daqui para frente racionalidade, eu estou sempre falando de racionalidade epistêmica, deveria estar ligada a atitudes doxásticas que maximizam o valor epistêmico, ou pelo menos o valor epistêmico esperado, né? Então, o meu primeiro problema seria explicar como é que um requerimento, um requisito de parcimônia cognitiva poderia, e depois normas de retenção de crença poderiam ser justificadas em termos veritísticos, né? Obviamente, quando você retém uma crença, você não tem a crença, né? Então, como é que sua crença pode ser verdadeira ou falsa, né? Você está não tendo crenças. Como é que a gente pode citar condições de racionalidade do ponto de vista veritísticos para uma atitude doxástica ou 3 que
que tem como parte constituinte dela não ter as crenças, né? Então eu tenho lidado com esse problema nos últimos anos, né? Então no meu artigo Sanidade Epistêmica, ou por que você não deveria ser opinionado ou cético, né? Esse artigo aqui, engraçado, né? Que eu estava tentando baixar esse artigo para mostrar o artigo mesmo, e eu não tive acesso ao meu artigo, não estou conseguindo logar no site da Cambridge, não tem no SciHub, então fica aí com o site, tá? Então nesse artigo eu proponho essa ideia de sanidade epistêmica, né? Tentando significar com isso que um raciocinador finito está em boa forma, né, para adquirir mais valor epistêmico. Né? Meu ponto aqui era o seguinte, mais ou menos: se o número de verdades, né, acreditáveis, né, verdadeiramente acreditáveis, lá fora é infinito, como de fato é, então não tem nenhum sentido em que um raciocinador finito pode maximizar valor epistêmico num dado momento. E nesse caso, o potencial desse raciocinador em melhorar sua situação epistêmica é tão importante quanto o valor epistêmico que ele possui num determinado momento, né? Então, se a gente tomar valor alético, tá? Deixa eu até tirar o artigo aqui. Se a gente tomar valor alético como dizendo respeito ao valor de ter crenças verdadeiras e não falsas, eu propunha essa ideia, né? Tá aqui até eu proponho essa ideia aqui do potencial alético como a quantidade de valor extra, de valor epistêmico extra que o agente é esperado de conseguir, dado o seu ambiente atual, suas crenças atuais e suas habilidades de raciocínio, né? Quanto valor alético extra ele deve conseguir, né? A partir de investigação a priori ou a posteriori, tá? E ali tem uma definição um pouquinho mais formal, né? Essa noção de delta alfa, né? Valor alfa seria o valor alético dele, né? Ou seja, tem a ver com a quantidade de verdade e de falsidade no seu conjunto de crenças. E o delta alfa é o tanto que ele vai conseguir entre alfa 0, que é o estado inicial dele, e alfa 1, que é, de certa maneira, o estado final dele, né? Depois da investigação, vamos dizer assim. Então essa diferença que eu chamei de delta alfa, né? Então a sanidade epistêmica estaria relacionada à manutenção do potencial alético do sujeito, né? E obviamente aqui existe uma tensão entre você ter mais valor alfa em determinado momento e você diminuir seu delta alfa, né? Porque quanto maior for o alfa 0, o delta alfa tende a ser menor, né? Então, a partir daí eu tentava propor que um raciocinador finito ele deveria não apenas manter crenças verdadeiras e não falsas, mas ter crenças apenas se elas forem relevantes, né? No sentido, uma crença relevante seria uma crença que aumenta o potencial alético do agente, né? Então aqui, relevante aqui é positivamente relevante, né? Ou seja, então se o agente ele tem um conjunto de crenças B, então a crença de que φ, né? Vamos dizer que ele está pensando em acreditar em φ. Obviamente a gente não escolhe nossas crenças, né? Mas vamos pensar assim, se ele está pensando em acreditar que φ, então essa crença para ele é relevante se ao adicionar φ a B, né? B unido ao conjunto que tem φ, o delta alfa dele fica maior do que ele não tendo φ, né? Então essa crença seria relevante. E a crença seria irrelevante se ela não mudar nada, né? Adicionar φ aqui, ó, adicionar φ ou não adicionar φ dá no mesmo em termos de delta alfa, e ela é negativamente relevante se adicionar ela ao seu conjunto de crenças, piora seu potencial alético, né? Obviamente, crenças falsas tendem a ser negativamente relevantes, né? Porque a partir de crenças falsas você pode fazer inferências para novas crenças falsas, né? E fazendo assim, aumentando a quantidade de falsidade no seu conjunto de crenças. Crenças verdadeiras, por mais que elas diminuam seu delta alfa no sentido de que você tem uma crença a mais, mas se ela for uma crença relevante, ela te abre caminhos
para várias outras crenças verdadeiras, aumentando o seu delta alfa, né? Então a metáfora aqui seria que essas crenças relevantes encapsulam o valor alético de muitas crenças, né? E aqui no final desse handout eu tinha tipo, chamei de normas, mas depois eu fiquei até com um pouco de medo. Você pode pensar aqui em condições de racionalidade, né? Então essa aqui seria a primeira. Um agente S deve acreditar que se somente se φ for relevante, né? Dado que nós somos agentes finitos, a gente só deve ter crenças relevantes, né? Por quê? Porque a gente não tem que encher nossa cabeça de besteira. E além do mais, ele tem que ter a evidência adequada de que φ é verdadeiro, né? Caso contrário, ele pode adicionar uma crença falsa, né? Tá, então voltando aqui, esse requerimento de relevância já é suficiente para explicar a racionalidade de reter crenças quando elas são não relevantes, né? Mesmo que elas sejam verdadeiras. Então, se uma crença é verdadeira, mas ela não é relevante, você não deve formar crença nela, né? Você deve reter essa crença. Também você não deve formar crença na negação dela, porque é falsa, né? Mas você deve reter a crença, né? Então, seria uma primeira condição de racionalidade para reter crenças. Você deve reter crenças quando elas não forem relevantes, né? Então, por exemplo, eu creio que a gente deve reter crenças, a gente não deve formar crenças sobre se o número de estrelas da nossa galáxia é ímpar ou par, né? Irrelevante. Mesmo que a gente tivesse uma maneira de estabelecer isso, seria no máximo uma curiosidade sem muita relevância, né? Mas, né, isso não parece esgotar os casos em que é racional reter crenças, né? Então, muitas vezes, agentes racionais retêm crenças que são relevantes, mas sobre as quais eles não têm evidência adequada para estabelecer sua verdade, né? Então, isso aí parece ser um caso diferente de retenção de crenças, né? E para lidar com esse caso, eu propus essa função, que eu chamo aqui de função alfa, né? Então, uma medida adequada de valor veritístico para investigar esses casos, né, de retenção na ausência de evidência adequada, ela precisa ser o que eu chamei de uma função alética, né? Uma função alética com duas entradas, né, que é a quantidade de verdade e a quantidade de falsidade no conjunto de crenças do agente, e ela retorna uma avaliação, né? E obviamente essa avaliação ela tem que ser melhor, ela tem que variar diretamente com o número de verdade e variar inversamente o número de falsidade, né? Vou escrever aqui a função alfa, a função alética mais simples é essa daqui, né? A de TF igual T menos F, né? Essa função varia diretamente em relação a T e inversamente em relação a F, né? Porém, ela não é uma boa função porque muitas vezes a avaliação vai ficar soterrada, né, pelo valor absoluto, né, de T e F. Se a gente vai comparar agentes com número de crenças diferentes, vai ser difícil comparar, né, porque você vai ter números muito diferentes dependendo da quantidade de crenças do agente, né? Só um ponto aqui que é importante: a medida que geralmente usada na teoria da utilidade epistêmica, né, que é a área mais desenvolvida dessas medidas quantitativas de crença, é apenas F, né? É inacurácia. Só que inacurácia, obviamente, é uma medida ruim para o que a gente está fazendo aqui, porque reter crenças é uma maneira fácil, né, de diminuir sua inacurácia, né? Por exemplo, um cético total, o cara que não tem nenhuma crença, ele tem inacurácia 0, né? Então, a gente não pode simplesmente achar que retenção de crença é uma maneira barata tá um calor retado aqui, de diminuir a inacurácia, né? Então, no caso de uma função alética como essa, em que você tem tanto T quanto F, a retenção de crença é a atitude de abrir mão de um possível aumento na quantidade de T para evitar um possível diminuição na quantidade, no seu valor veritístico, né? Ou seja,
você vai abrir mão do aumento de t para evitar um aumento de f, né? Já que você não tem a evidência suficiente, né? Então, essa primeira função aqui, que eu chamei de função alfa, é uma função que eu proponho. Pera aí, gente, eu vou deixa eu pausar do vídeo que está muito calor. Fui ligar o ventilador, se tiver barulho, me desculpem. Né? Então, essa primeira função aqui, que é a função alfa, eu tinha proposto primeiramente nesse artigo aqui, né? Como How to Blind Spot the Truth. Né? Então, nesse artigo aqui foi a primeira vez que eu propus a função alfa. Deixa eu ver onde é que está ela aqui. Aqui eu testei várias funções e tal, e eu fiquei com aqui, né? Essa função aqui é alfa 5. Não estou achando aqui, mas de qualquer forma é essa função que está aqui, né? Então, essa função aqui, que é a função alfa, e essa função aqui é uma função que eu chamei de função beta, né? As duas, ela tem os requisitos, né? Elas aumentam em relação a t e diminuem em relação a f, só que elas têm propriedades diferentes, né? Então, nesse outro artigo aqui, que eu ainda estou terminando, ainda não publiquei, né? Que na verdade terminei, mas eu não publiquei, eu comparo essas duas funções utilizando algumas simulações de computador, né? E tento dizer qual é a melhor dessas duas funções. Aqui tem alguns resultados e tal, tento analisar esses resultados e dizer qual é a melhor dessas funções para utilizar, né? Então, nesse artigo eu comparo essas duas funções e eu acho que a função alfa ela é melhor, entre outras coisas, pelo que eu chamei do problema dos pares contraditórios, né? A função beta, né, que é essa daqui de baixo, ela tem o seguinte caso. Vamos dizer que um agente ele acredita em φ e não φ, né? Duas proposições que são contraditórias, né? E a gente está comparando um agente que acredita em φ e não φ com um agente que retém a crença sobre os dois. A função beta, infelizmente, ela tem a seguinte propriedade: beta de tf, ou seja, aqui o cara que retém crença sobre φ e sobre não φ, é igual a beta de t mais 1 f mais 1. Aqui é o cara que acredita nos dois, né? Então aqui, se ele acredita nas duas proposições contraditórias, ele tem uma crença verdadeira a mais e uma crença falsa a mais, né? Então essa função ela tem essa característica que eu acho que é ruim, né? Já a função alfa, ela tem a seguinte característica: alfa de t mais f, ele é maior que o alfa de t mais 1 f mais 1, né? Se o t for maior que f. Isso daqui, gente, eu tenho um motivo, eu consigo explicar isso daqui, mas eu não vou falar isso aqui agora, tá? Não vou falar nesse vídeo, mas eu tenho um motivo de achar porque que ela se comporta diferente quando t é menor que f, t menor ou igual a f, né? Então, eu acho que a função alfa ela tem essa característica que é melhor, né? Ela lida com o problema dos pares contraditórios de maneira bem natural, e ela tem uma outra característica, né, que eu vou botar aqui em cima por falta de espaço, que é a seguinte: alfa de t mais 2f menos alfa de t mais 1f é menor, e aqui eu vou ter que escrever aqui embaixo, do que alfa t mais 1f menos alfa de tf. Ou seja, essa função ela de alguma forma modela nossas limitações cognitivas, porque cada crença verdadeira que você vai adicionando, ela gera um pouquinho menos de valor, né? Então aqui o valor, né, que foi adicionado ao você aumentar aqui nesse segundo caso aqui, colocar a primeira crença verdadeira é maior do que o valor da segunda crença verdadeira, né? Então eu penso que isso daí é uma penalidade por ter crenças demais, o que tem a ver com parcimônia cognitiva, tá?
Então, esse aqui é o meu trabalho anterior, né? Agora eu vou falar do que eu estou escrevendo. Então eu vou utilizar essa função alfa e a noção de delta alfa no trabalho que eu estou fazendo agora. Então, por essa discussão, a gente meio que concluiu que existem pelo menos duas situações, né, em que é racional reter crenças, né? Então, duas situações em que é racional reter crenças. Quando você não tem evidência adequada, né? E aí você vai reter crença porque você quer evitar uma diminuição no seu valor alfa. E 2, quando a crença não é relevante. Daí você vai reter crença porque você quer evitar uma diminuição no seu delta alfa, né? Então, nesse artigo que eu estou escrevendo agora, eu pretendo identificar diferentes maneiras de retenção de crença que estão relacionadas a essas duas situações, 1 e 2, que está aí no handout. Então, eu pretendo utilizar essas noções de valor alfa e de delta alfa para investigar essas diferentes maneiras de retenção de crença, tá? Então, como eu falei, né, eu acho que tem duas suspensões e delegação de crença, né? Então, vamos falar um pouco de suspensão, né? Eu vou ser muito mais vago agora, porque ainda estou trabalhando nessas questões, tá? Então, suspender o julgamento é adotar um tipo de atitude de neutralidade comprometida em relação a proposições, conjuntos de proposições, assuntos ou questões, tá? Tem alguns pontos aqui em relação a isso, mas eu não vou dizer aqui agora, tá? Então, essa é uma neutralidade comprometida no sentido de que não basta não ter a crença, né? Você tem que estar de alguma forma comprometido em não formar crenças, né? Então, seria um tipo de atitude que você pode adotar ou perder, dado razões, né? Nesse sentido que é comprometida, né? Então, suspender o julgamento seria uma forma de reter crenças, porque deve haver algum tipo de tensão normativa entre suspender o julgamento e ter crenças sobre a mesma proposição, né? Só que essa discussão ela não é muito simples, porque existem visões muito diferentes sobre o que é suspender julgamento na literatura, né? Então eu posso citar aqui, por exemplo, as visões que eu chamei de visões credais, né? Que dizem que suspender julgamento de alguma forma está relacionado com crenças médias, né? Milding credências, né? Crenças médias, ou seja, crenças que né, muitas vezes na literatura bayesiana se pensa que você tem graus de crença de 0 a 100, né? E você tem um threshold, um limiar superior, que a partir daquele limiar, sei lá, 90%, você tem mais de 90% de grau de crença, você pode dizer que você acredita naquilo. E você tem um limiar inferior, vamos dizer que você tem menos de 10% de grau de crença, você pode-se dizer que você desacredita naquilo. Então, as crenças médias, né, as mild credências, elas estão no meio termo, né? Elas normalmente não passam nem um limiar para crença, nem um limiar para descrença, né? E aí você tem algumas visões credais que dizem que suspender o julgamento é isso, é ter um grau de crença médio, né? Então, por exemplo, Sturgeon, né? Isso daí eu chamei de visão credal ontológica, né? Porque ela define suspensão de julgamento em termos de crenças médias. Ou você pode ter uma visão credal normativa, né? Você pensar que o sujeito tem tanto graus de crença quanto crenças cheias, e simplesmente ele, quando tem uma crença média, ele não deve formar crenças cheias. Quando ele tem um grau de crença acima de 90%, vamos dizer, ele deve formar uma crença cheia de que aquilo é verdadeiro. Se ele tem um grau de crença abaixo de 10%, ele deve formar uma descrença cheia, né? Ou seja, talvez uma crença do que aquilo é falso. Então, essas seriam visões credais. Você pode ter uma visão que eu chamei de visão de segunda ordem, né? do Raleigh, por exemplo. Ele, nessas visões de segunda ordem, pensa que suspender o julgamento, né, é definido como não ter crenças, né? Suspender o julgamento sobre φ é não ter crenças sobre φ e nem não φ, e além disso ter uma crença de segunda ordem sobre sua situação epistêmica em relação a φ. Por exemplo, de que você não tem evidência suficiente para dizer que se φ é verdadeiro ou φ é falso, né? Então, isso aí é uma visão de segunda ordem, porque suspender crença é uma crença de segunda ordem. E aí, as duas últimas visões, as que eu vou trabalhar, é a visão interrogativa de Friedman, né? Friedman ela tem essa teoria muito interessante de que
suspender juízo, suspender julgamento sobre uma proposição envolve adotar uma atitude interrogativa em relação àquela proposição. Ou seja, se eu suspendo o julgamento sobre FI, isso quer dizer que eu estou atento sobre as evidências em relação à sua verdade. Ou seja, se eu suspendo o julgamento sobre FI, eu estou investigando FI. Então, ela acredita que essa seria uma noção de suspensão de crença que tem a ver com a noção cética de suspensão de crença. E a quarta visão, que paradoxalmente ela diz exatamente o contrário da terceira, é a visão anti-interrogativa, por exemplo, de Lorde. Ele afirma que suspender crença sobre a proposição é adotar uma atitude anti-interrogativa sobre a proposição, ou seja, não prestar atenção na evidência, ou seja, desconsiderar qualquer evidência sobre aquela proposição ou sua negação. Então, eu penso, na verdade, que a visão interrogativa e a visão anti-interrogativa descrevem duas maneiras diferentes de suspender crença. E eu acho que elas são maneiras diferentes porque elas têm condições de racionalidade diferentes. Então, eu chamo elas de suspensão F de Friedman e suspensão L de Lorde. E eu acho que ambas são maneiras de reter crenças. Por quê? Porque se você já acredita que FI, então você não deveria ter uma atitude interrogativa sobre FI. Ou seja, se você tem a crença que FI, você não deve investigar sobre FI. Por quê? Porque isso levaria a um duplo cheque, Você vai ficar checando toda hora suas crenças para sempre, Você checar um pouco suas crenças, investigar um pouco sobre a verdade de suas crenças, faz algum sentido. Mas se você estiver investigando o tempo todo sobre a verdade das suas crenças, em algum ponto vai ser irracional. Você tem que simplesmente acreditar, tomar suas crenças como verdadeiras em algum momento. Então, por isso, investigar parece implicar não ter crenças cheias sobre aquilo. Você está investigando exatamente porque você está retendo a crença. Então, investigar parece implicar retenção de crença. Então, a visão interrogativa de suspensão, suspensão L ou suspensão F, parece ser um tipo de retenção de crença. E o segundo tipo, é a visão anti-interrogativa. Porque se você tem uma crença que FI e você adota uma visão anti-interrogativa sobre FI, ou seja, eu vou desconsiderar qualquer evidência contra FI, isso aí é uma forma de dogmatismo, uma forma bem forte de dogmatismo, que seria irracional para seres finitos e falíveis como nós. Então, um agente racional que acredita que FI, ele não tem que adotar nenhuma atitude interrogativa, nenhuma atitude anti-interrogativa em relação a FI. Ele deve considerar as evidências, mas não procurar pelas evidências. Se elas aparecerem e elas forem contra a minha crença, eu vou mudar de crença, mas eu não devo estar nem investigando e nem desconsiderando a evidência. Então, a visão credal, ela tem um problema bem conhecido, que ela tem um problema com a fechamento em relação à conjunção. O problema é levantado por Friedman, que é o seguinte: ora, se eu tenho as proposições independentes Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, Φn, e eu suspendo sobre todas elas, eu deveria ser capaz de suspender, eu deveria poder suspender sobre sua conjunção. Se eu suspendo julgamento sobre cada uma delas, eu deveria suspender o julgamento sobre a conjunção. Mas, como elas são independentes, e a crença, então, o grau de crença na conjunção vai ser multiplicação de todos os graus de crenças, se n for grande o suficiente, vai chegar um ponto que eu vou ter que desacreditar na conjunção. Então, isso é um problema. Eu não acho que é um problema crítico, tá? Eu acho que tem um fundo de verdade na noção credal, e eu tenho outro artigo engatilhado tentando escrever sobre isso, tá? Mas eu vou desconsiderar essa visão nesse artigo. E eu acho que a visão de segunda ordem é um tipo de racionalização, tá? Da suspensão. Eu acho que crenças de segunda ordem podem vir junto com a suspensão, e muitas vezes vêm, mas elas são desnecessárias para a racionalidade da suspensão.
Então, nesse sentido, eu pretendo responder o que eu chamei de o desafio de Rayleigh, que ele fala o seguinte: é apenas tratando suspensão de julgamento como uma espécie de crença que nós podemos dar conta de como ela pode ser tomada como racional ou irracional. A gente viu que não, né? A gente viu que suspensão F ela ajuda a não diminuir seu valor alfa, e a suspensão L ela ajuda a não diminuir seu delta alfa, né? Então eu acho que você consegue lidar com a racionalidade da suspensão de crença mesmo sem precisar de crenças, tá? E daí eu estava tentando trabalhar em normas, né, ou pelo menos condições de racionalidade para essas duas noções de crença, né? É o que está ali no handout, né? Então essas normas elas são objetivas, né, no sentido de que, por exemplo, a relevância de uma crença não é transparente para o agente. Ele pode não saber que a crença é relevante ou não, e você pode até tomar aquela noção de evidência ali como uma noção factiva de evidência, que também não é transparente para o agente. Obviamente, as versões subjetivas dessas normas têm a ver com o agente achar que tem alguma evidência de que a proposição é relevante, ou ter alguma evidência de que tem evidência para φ, algo desse tipo, né? Então, essas aí são normas objetivas, tá? Então, a norma da suspensão F seria a seguinte: um agente S deve F suspender sobre φ, se somente se φ é relevante, né? Você não deve investigar proposições irrelevantes, e S não tem evidência para testar a verdade de φ, né? Então, essa é a quarta norma aqui que está no handout, né? Essa seria a norma. Quando é que você deve F suspender? Quando a crença é relevante e quando você não tem evidência, né? Aqui eu escrevi ninguém, mas depois eu vou explicar porque eu escrevi ninguém aqui. Mas vamos começar só com você não tem evidência para φ, tá? Então, o que está em questão aqui é a maximização. Quando você tem evidência para φ, φ se torna mais provável para você, né? Então, o que está em jogo aqui é a maximização do valor esperado, né? Maximização do valor alfa esperado, né? Então, a gente deve F suspender sobre uma proposição relevante φ quando o valor esperado de acreditar em φ é menor do que o valor esperado de suspender a crença de que φ, né? Então, aqui é uma condição de racionalidade, ao contrário do que Rayleigh falou, não preciso de crença, eu consigo explicar a racionalidade da suspensão sem tomar a suspensão como crença. Já a norma da suspensão L, né, tem a ver com relevância apenas. Você deve suspender, você deve L suspender sobre φ, se somente se nem φ e nem não φ são relevantes, né? Não basta só φ não ser relevante, né? Porque se φ for falso, muitas vezes φ não vai ser relevante. Mas se você for suspender, você vai suspender sobre φ e sobre não φ, né? Que você vai ignorar qualquer evidência para não φ, é uma evidência contrária a φ, né? Então, aqui no caso, para você L suspender, você tem tanto ambos os φ quanto no φ tem que ser não relevante, né? Aqui, na verdade, eu estou na dúvida ainda se eu falo não relevante ou se eu falo pouco relevante, tá? Então, deixa eu dar um exemplo. A verdade de uma teoria da conspiração absurda, ela é não relevante, porque provavelmente essa teoria é falsa, né? Vamos pensar aqui a teoria de que os líderes mundiais são reptilianos. A verdade, essa teoria ela é não relevante, porque provavelmente ela é falsa. Mas a negação dela também é não relevante, ou de pouca relevância. Por quê? Porque ela não leva a muitas crenças verdadeiras, né? Então eu creio que nesse caso o correto seria você não necessariamente acreditar na falsidade dessa teoria. Porque, para cada teoria idiota que alguém inventar, você não tem que estar acreditando que ela é falsa. Você pode só simplesmente suspender. Tipo, isso aí é irrelevante, eu não vou gastar minha capacidade cognitiva com isso, né? Então, perceba, F suspensão é um tipo de manejamento de risco, né? Eu vou evitar formar essa crença porque ela pode abaixar meu valor alfa. Já a L suspensão é um manejo de interesses, né, que tem a ver com parcimônia cognitiva de maneira até mais direta. O ponto é que um agente finito não pode investigar todo o assunto, né?
e também não deve ficar formando todas as crenças em todas as verdades. Ele deve se focar em assuntos relevantes, né? E isso vai evitar que você diminua seu delta alfa, seu potencial alérgico, tá? Então isso aí é o que eu vou falar aqui sobre suspensão por enquanto. Agora eu vou falar um pouco sobre delegação de crenças, né? Deferring. Aqui eu vou ser ainda mais vago, porque aqui eu estou mais começando ainda o estudo, né? Então, delegar uma crença, por exemplo, a um expert, significa exatamente isso, né? Você dá a ele, você delegar a ele a responsabilidade de formar aquela crença. Por exemplo, a responsabilidade de justificar a crença. Depois eu vou até falar dessa questão entre delegar uma crença e delegar a justificação de uma crença, né? Porque talvez seja mais comum as pessoas falarem em delegação de justificação e não de crença. Então, por que a gente deve delegar crenças? Por causa da nossa situação finita, né? Nós somos falíveis e porque nós temos quantidade de tempo e de recursos cognitivos finitos, né? Então, nós não podemos investigar propriamente todos os assuntos, né? Tem que escolher alguns e deixar outros assuntos para outras pessoas, né? Então, nossa situação finita implica que nós devemos dividir o trabalho cognitivo, né? Então, esse também é outro artigo que eu estou começando a escrever sobre divisão do trabalho cognitivo, né? Então, delegar crenças a um expert seria uma maneira de reter crença. Em que sentido, gente? No sentido de que eu devo evitar formar aquela crença num assunto que eu estou delegando aos experts, né? Então, por exemplo, na minha estante de livros ali, eu tenho um livro sobre mecânica quântica, né? Sobre vários assuntos que eu comprei o livro esperando que eu ia ler em algum momento e até hoje eu não li, né? Então, de alguma forma, eu estou delegando aos especialistas que estão nos livros vários assuntos, né? Vários assuntos que eu estou evitando formar crenças e eu vou esperar eu ler o livro para eu formar crenças, né? Então, nesse sentido, delegar uma crença é uma maneira de você reter crenças. Então, eu retenho várias... Se alguém me faz alguma pergunta sobre mecânica quântica, eu falo assim, poxa, eu não sei, né? Eu prefiro não opinar. Eu tenho lá um livro que eu comprei, está na minha prateleira, eu quero ler, mas ainda não li, né? Depois que eu ler, eu falo para você. Então, eu estou retendo a crença até o momento da minha leitura. E aí, depois eu vou formar crenças, né? Então, eu devo evitar formar crenças quando eu delego. Nesse sentido aqui, é um tipo de retenção de crença, né? Então, quando eu falo aqui expert, gente, eu pretendo usar uma noção objetiva de expert, né? Por exemplo, o Goldman propõe isso. O Goldman fala o seguinte: um expert num dado domínio tem mais crenças verdadeiras, tem mais crenças em proposições verdadeiras e menos crenças em proposições falsas do que a maioria das pessoas tem, né? Então, experts num determinado domínio, que é diferente do domínio que eu estudo, eles têm mais um valor alfa maior do que eu naquele domínio. Só que não só isso, Goldman também fala o seguinte: expertise inclui a capacidade ou disposição de utilizar ou explorar esse fundo de informações para formar novas crenças verdadeiras, em respostas verdadeiras a novas questões que se possam se colocar naquele domínio. Ou seja, um expert ele tem um delta alfa naquele domínio maior do que o meu, né? Então aqui é uma noção objetiva, tá? E outro ponto aqui que também mostra até de maneira mais forte, hoje na palestra um rapaz levantou esse ponto e eu acho que é correto, de que delegar crenças é uma maneira de reter crenças, que pode acontecer o caso de você ter um desacordo entre pares, né? Então vamos dizer que você tem dois experts nesse sentido objetivo, né? Eles têm um grau comparável de delta alfa naquele domínio e um grau comparável de valor alfa naquele domínio e um grau comparável de delta alfa naquele domínio, e eles discordam. E aí o que eu posso fazer como leigo? Eu não consigo escolher um dos dois. Então, de alguma forma, eu posso delegar os dois, né? Olha, discutam aí, quando chegar a uma conclusão, eu formo minha crença. E aí, ao fazer isso, eu estou retendo a crença. Falo assim, eu não posso acreditar
nem que X dado o expert A e nem que não X dado o expert B, né? No caso em que há realmente um desacordo entre pares. Lembrando que aqui é tudo objetivo, né? Então eu posso me confundir de que há um desacordo entre pares. Eu estou falando aqui o caso em que realmente há um desacordo entre pares. Então, daí eu pensei o seguinte, né? Eu estava pensando essas normas ontem, tá? Eu não tive nem tempo ainda de ver se elas estão corretas, tá? Então, um agente S, né? Aqui a terceira norma aqui. Um agente S, no caso eu, devo delegar a outro agente E, que é de expert, sobre FI, né, ou sobre determinado assunto, se somente se FI é relevante, né? Então vou falar de uma maneira diferente. Eu devo delegar a E sobre uma proposição relevante FI quando o valor esperado de eu acreditar em E, acreditar a partir das minhas capacidades, é menor do que o valor esperado de reter a crença, né? Aí você pode pensar, pô, mas essa é a mesma condição do F suspensão. Só que aqui a diferença entre F suspender e delegar, né, de alguma maneira, F suspender é delegar a alguém determinado, né? Então a diferença entre F suspender e delegar é a existência do expert. Então eu sei da existência daquele expert. Então, em vez de eu simplesmente F suspender e for investigar em fontes indeterminadas, eu vou delegar a aquele cara especificamente. Então, por isso que eu botei aqui F suspender tem a ver com você, com ninguém ter evidência, ou você não saber quem tem evidência, e delegar a E tem a ver com E ter evidência, ou você saber que E tem evidência, né? Então, isso meio que explica a diferença entre F suspensão e deferimento, né? Então, um agente deve F suspender sobre FI quando FI é relevante e ninguém tem evidência de que FI, ou pelo menos você não sabe quem tem evidência sobre FI. E você deve deferir a um expert L sobre FI quando FI é relevante. Você não tem aquela evidência, mas tem. Então, perceba que eu coloco a F suspensão como uma exceção numa comunidade de conhecedores, né? Então, numa comunidade de conhecedores, você só deve F suspender sobre aqueles assuntos que não tem experts, ninguém sabe. Sempre que alguém souber, o correto a se fazer é delegar a crença, né? Então, tanto F suspender quanto delegar uma crença é uma maneira de manejar riscos, né? Só que, então, a princípio, o que tá em jogo aqui é a maximização do valor alfa esperado, mas tem uma diferença bastante importante, né? Quando eu F suspendo, eu estou montando um inquérito, né? Montando uma investigação que tem um começo definido, né? Eu estou começando a investigar desde agora, né? Desde o momento que eu F suspendo, mesmo que eu não vá ficar o tempo todo investigando, mas vamos dizer, o cético lá que F suspende, ele é um investigador, ele está o tempo todo investigando. Só que o inquérito da F suspensão, ele tem um começo definido, mas ele tem a fonte indefinida. Quando você F suspende, você não sabe onde encontrar a verdade, né? Então, de alguma forma, quando você F suspende, você está delegando a todo mundo, ao ambiente. Você vai procurar quem é a sua fonte. Quando você delega a um expert, você está montando uma investigação sem um começo definido, ou seja, meu livro ali de mecânica quântica, ele está na minha prateleira, não sei quando é que eu vou ler, talvez eu nunca leia, mas ele está lá, né? Então, minha investigação sobre mecânica quântica não tem um começo definido, mas ele tem uma fonte definida. Eu vou ler aquele livro quando eu for investigar, né? Então, está na minha prateleira, eu vou ler algum dia. Então, nesse sentido, delegar para experts aumenta seu delta alfa, seu potencial alético, né? Se aquele cara for de fato um expert, porque você adicionou uma fonte confiável à sua investigação, né? Então, isso qualifica a sua investigação, né? Então, essa é uma diferença importante que eu pretendo investigar, né? Então,
Só 2 pontos aqui para terminar. O primeiro ponto é sobre essa relação entre deferir crença e deferir justificação. Geralmente é mais comum se falar em deferir justificação. Eu penso que de alguma maneira você consegue reduzir deferimento de deferimento. Delegação, né? É complicado quando você fica com estrangeirismo e todo mundo fala na academia e você repete, né? Então, eu acho que dá para reduzir delegação de justificação a delegação de crença, né? Então, quando você delega a um expert sobre um assunto complicado, né, complexo, você não precisa necessariamente reter crença sobre todas as proposições naquele assunto. Vamos pensar que um assunto, o subject matter, é um conjunto de proposições. Você não precisa uma questão muito complexa, uma questão que tem um conjunto de questões, talvez seja um subject matter. Você não precisa reter crenças sobre todas as proposições naquele conjunto. Geralmente, você tem algumas crenças sobre proposições de entrada, proposições primárias muito simples, e defere aos experts as proposições mais complexas, mais profundas no assunto, né? Então, por exemplo, eu acredito que o aquecimento global tem causas antropogênicas, mas eu delego aos experts as questões mais profundas que inclusive suportam essa minha crença, né? Então minha ideia aqui é que se o que justifica uma crença é outra crença, então eu tenho minha crença de que o aquecimento global tem causas antropogênicas justificada por outra crença que eu deleguei, né? Se você pensa que o que justifica uma crença é uma faculdade, né, uma faculdade que gerou a crença, então, ainda assim, eu acho que tem a ver com as crenças que eu deleguei, no sentido de que eu estou delegando aquelas crenças que o expert tem, as outras crenças dele. E é esse balanço entre as crenças dele serem verdadeiras e falsas que diz se a faculdade dele é confiável, tá? Então, eu estou pensando em trabalhar aqui. E o último ponto é uma tentativa de aplicação, né, dessa minha conversa a um problema da epistemologia das virtudes, né? A saber, o problema é o seguinte: como é que conhecimento adquirido através do testemunho pode ser atribuído à habilidade cognitiva do sujeito, né? Se eu chego numa cidade e pergunto para o primeiro transeunte onde é que fica uma praça, e ele me diz, e eu aprendi onde é que fica a praça, eu tenho esse conhecimento, e que sentido esse conhecimento pode ser atribuído à minha habilidade cognitiva e não à do transeunte que eu perguntei, né? Então eu pretendo propor, né, que uma faculdade cognitiva é virtuosa quando ela tem um impacto positivo no potencial alético de um agente, né? E eu acho que é possível falar numa faculdade de delegação virtuosa, né? E a posse você delegar no momento certo aumenta seu potencial alético, como eu falei antes, porque isso faz com que você adiciona fontes confiáveis à sua investigação, né? E eu penso que essa faculdade de delegação, ela inclusive está relacionada a outras virtudes epistêmicas, como a humildade epistêmica, né? Então a gente tem essa tendência a querer formar crenças, e você reter crenças sobre um assunto e delegar esse assunto a um expert é uma forma de humildade epistêmica, né? Em oposição ao vício da opinionação, né? Que é você ter opinião sobre tudo, né? Então eu acho que isso daí tem bem uma inclinação cartesiana, né? Vou até dar uma relida aqui nas meditações sobre isso, né? Como a gente tem essa inclinação a querer formar crenças, como a gente deve reter crenças sobre tudo que não é claro e distinto, reter e delegar crenças a especialistas, tá? Então é isso que eu estou trabalhando até nesse momento, né? Eu vou ter um congresso em Florianópolis no mês que vem, espero estar mais avançado sobre isso, e assim que eu tiver mais avançado eu posso até gravar outro vídeo explicando melhor a que pontos eu cheguei, tá certo, gente? Então é isso, um abraço, boa noite, tchau!